Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar com vocês nessa manhã de segunda-feira. E eu quero trazer uma palavra para você hoje que tem como tema o que é ser um pastor. E vou ler uma postagem da internet que eu achei muito importante. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falar a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verso 17 do capítulo 13 de Hebreus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isto não vos será útil. Tá bom? Ser pastor. Ser um pastor de ovelha. Olha só, eu recebi uma postagem que eu achei interessante. Diz assim, ó. Estão parados os vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, TJ, TRE, e além disso Caetano Veloso, Chico Buarque, tudo que é cantor. Então tudo parou, certo? Tá parado. E estão trabalhando o presidente, os ministros, produtores rurais, agricultores, caminhoneiros, supermercados, garis, motoboys, pescadores, laboratórios, farmacêuticos, policiais, farmácias, médicos, enfermeiros, principalmente os médicos, enfermeiros e os hospitais, tá? Só que aqui faltou os pastores. Os pastores. E é aqui que eu quero começar a pregar nessa oportunidade. Faltou os pastores. O presidente está trabalhando, o deputado está trabalhando, todos estão trabalhando. E os pastores também estão trabalhando. Porque os pastores são vigias da noite. Pastores são homens que Deus colocou na igreja para pastorear o rebanho. Apocalipse 2 e 3, quando Jesus fala à igreja, ele fala ao anjo que está na igreja. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, no seu comentário sobre anjos, ele diz o seguinte, que os anjos da igreja são os líderes, os pastores. Para cada igreja, um pastor, um líder espiritual. E nós vivemos hoje uma realidade que os pastores não são valorizados. Se valoriza tudo na vida, se valoriza todo tipo de profissão. Apesar do pastorado não ser uma profissão. Ser pastor é um ofício que você desenvolve. Mas os pastores não são valorizados. Pastores não são valorizados, às vezes, na igreja, na sua casa, no seio da sua família e também na sociedade. Toda vez que passa um filme ou qualquer série falando a respeito de um pastor, é para mostrar o lado sujo. O pastor, ele é adúltero, ele é mentiroso, ele é um homem que engana as pessoas, ele trai a esposa, sempre é assim. Poucos valorizam os pastores. A sociedade não valoriza os pastores. A nossa cultura é distorcida, a nossa cultura é apodrecida, porque valoriza o carnavalesco, o viciado em drogas, o traficante, mas não valoriza pastor. Mas eu quero falar para você que ser pastor é muito mais que um título, é honra para quem foi chamado. Ser pastor é uma honra, o pastor é o representante de Deus na terra. Enquanto o Brasil parou, os pastores, presidentes de igrejas, de campos, estão trabalhando, transmitindo o culto online, mandando mensagens diariamente pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Os pastores estão trabalhando, orando diariamente pelo rebanho. Esses dias eu estava pensando, como eu amo a igreja que eu dirijo. Todos os dias eu posto alguma coisa. Minha família está aqui, minha esposa, ela não pensa na igreja como eu penso, meus filhos também não, mas eu sou diferente, eu penso na igreja, eu oro, eu ligo, eu me preocupo. Eu durmo e acordo pensando no rebanho. E esse é o trabalho de um pastor. E existe dois tipos de pastores hoje. Existe o pastor que dirige a igreja, existe o pastor chamado pastor itinerante. O itinerante, ele vai na sua igreja em festa. Lá ele prega, lá ele pula e às vezes fala mal da ovelha, fala mal da igreja, fala mal até do pastor.
Mas o pastor de campo não, ele é responsável pelo rebanho. Ele às vezes não pode viajar para ficar 3 dias fora pregando, porque tem um rebanho para ele cuidar. E esse rebanho às vezes tem 5 pessoas, tem 10 pessoas, tem 3 pessoas, mas ele é o pastor daquele rebanho. É ele que paga o preço. E agora, nesse momento, eu vi a importância de um pastor. Cadê os coaches? Cadê as pessoas que falam direto para ganhar dinheiro fácil? Eles desapareceram, porque não tem lucro isso. Mas o pastor está aí firme, cuidando da ovelha, mesmo em casa. Acabei de assistir uma pregação do pastor Gesso, lá de Trindade, trazendo uma palavra para o rebanho. Pastor Edinaldo do Pará, pastor Eli Robert do Pará, pastor Carlos Santana prega pela internet. Todos os pastores estão online, ministrando a palavra de Deus, preocupados com o rebanho. E é isso que eu quero que você entenda, a importância de ser um pastor de ovelha. Valorize o pastor, valorize o seu pastor. Agora é a hora. Minhas ovelhas gostam de ouvir pregações e eu indico pregadores bons para ouvir. Mas eu sou o pastor delas. Diariamente eu posto uma mensagem sobre oração, de ensino e incentivo a elas. Eu sou o pastor. Quando elas têm problema, elas não correm lá para os pastores que elas ouvem na internet. Recorrem a mim, que sou o pastor delas. Isso é a importância do pastor. E eu quero que você entenda que o pastor é uma pessoa humana, é um homem, mas além de tudo, ele é um homem de Deus, escolhido por Deus e chamado por Deus. Existe uma palavra que eu gosto de falar do pastorado, que é vocação. O pastor, ele é vocacionado ao pastorado. Ele é chamado pelo próprio Deus. E eu fiz um estudo sobre isso, e eu digo o seguinte, que a primeira e maior de todas as fortalezas do pastor é a convicção profunda, como a própria vida, de que Deus o chamou para o ministério. Nada pode arrancar a vocação do meu coração, porque foi o próprio Deus que nos chamou para ser pastor de ovelhas. Os que têm convicção dessa chamada vivem intensamente esse desejo. Ser pastor não é sonho, ser pastor é realidade. Ser pastor é conviver com pessoas reais e com problemas reais. Eu já fiz um casamento sábado à noite, me alegrei com os irmãos e no domingo de manhã eu estava em um velório. Porque o pastor, ele se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. O pastor, ele é um líder espiritual. E como líder espiritual, ele prega a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, experimenta as escrituras sagradas. O pastor, ele é um pregador eficaz, ele prega a Bíblia. O pastor tem que ter a Bíblia em uma mão e um jornal em outra. Ele tem que ser atualizado, ele tem que ser um homem de livros, de literatura. Ele tem que ser um homem preocupado, tanto do lado espiritual como secular das suas ovelhas. Ele é um pregador. O pastor é um teólogo por excelência. Eu abri mão de algumas faculdades para fazer teologia. Minha formação é teológica. Os teólogos são valorizados na igreja. Ninguém faz um bacharel em teologia para ir para o Supremo Tribunal. Eles fazem um bacharel em teologia para ser pastor. Todas as minhas literaturas são evangélicas na área teológica, na área pastoral, na área de aconselhamento. Um pastor, ele é um teólogo por excelência, porque ele é um homem de um só livro, esse livro é a Bíblia. O pastor é um homem de Deus, e essa aplicação não é um apelido, é uma prática. Significa que ele ama a Deus e vive para Deus. O pastor é um homem de uma grande responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus, ele tem uma responsabilidade diante do rebanho, diante da sua família e diante da sociedade. Porque todo mundo conhece que ele é pastor. Esse dia chegou um vizinho novo, ele já me chamou de pastor. Ora, quem falou para ele que eu sou pastor? Ora, ele ouviu. Alguém falou, tu vai morar perto de um pastor. Todo mundo sabe quem é o pastor. E o pastor tem que ser um homem de exemplo na sua cidade e na rua que mora e na sua sociedade. Tem que ser exemplo para o seu rebanho. Tem que ser um exemplo dentro da sua família, dentro da sua casa. O pastor é um homem escolhido por Deus. Coloque no coração uma coisa, existem 2 palavras-chave para o pastorado. A primeira é vocação e a segunda é chamada. Chamada, Deus chama a todos para pastorear.
Qualquer um pode chegar numa convenção, pode ser um diácono, um presbítero e um evangelista e chegar a ser ordenado a pastor. Mas se ele vai permanecer sendo pastor, vai depender da sua vocação pastoral. Porque vocação é como algemas invisíveis. Ele está preso a algo que ele não pode deixar de fazer. Eu conheço amigos que deixaram tudo para ser pastor de ovelhas. E ser pastor de uma igreja pequena, não de um grande ministério. As pessoas querem começar de cima para baixo. Eu conheço pessoas que falam assim, não, Deus me chamou para ser pastor de uma grande igreja. Começa na pequena, infeliz. Começa numa pequenininha, que quando tu chegar numa grande, tu vai ter estrutura para dirigir esse rebanho. Vamos lá, continuando aqui. O pastor, ele é vocacionado por Deus. É por isso que ele está lá, pregando a palavra, dirigindo o rebanho e anunciando a palavra de Deus. Que é fácil? Não é fácil. Eu digo para o meu filho que as coisas fáceis é para todos. As difíceis é para poucos. Então o pastor foi chamado para pastorear o rebanho. O pastor, ele é um líder dentro do seu rebanho. O pastor, ele é um homem escolhido por Deus e também chamado exclusivamente por Deus. Porque a sua missão é curar almas e levar pessoas ao encontro com Cristo. A se encontrarem com Cristo. O pastor deve levar o máximo de pessoas para os caminhos do Senhor. O máximo. Tá? E a gente entende que Deus, ele tem chamado pastores para fazer a sua vontade, pregando a sua palavra e cuidando das pessoas. Esses dias atrás faleceu um pastor e eu fiquei revoltado, irmão, revoltado, porque começaram a postar um monte de besteira falando a respeito desse pastor. Pastor foi pastor a vida toda, E o pastor morre e depois de morto o pessoal ainda fica falando um monte de besteira. Irmão, pastor, olha só, escute só uma coisa, pastor não tira férias. Pastor trabalha 365 dias no ano. Pastor trabalha 31 dias no mês, 7 dias por semana. Pastor trabalha de segunda a segunda. Isso é uma tortura. Pastor trabalhar o ano todo. E eu já viajei no mês de dezembro, quando eu voltei, vieram com história, alguns sem futuro, falando que eu estava passeando e gastando dinheiro da igreja. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Pastor é gente. Pastor deveria tirar 30 dias por ano de férias e a igreja é obrigada a pagar as suas despesas. Pastor deveria tirar pelo menos uma semana no mês para descansar a sua cabeça e o seu coração. Uma semana. E ele deveria ir para um lugar que a igreja deveria pagar. Para uma pousada, com a família. Tem pastor que está perdendo a família, sabe por quê? Porque não é que ele valoriza mais a igreja, é porque a igreja é difícil e precisa dos seus aconselhamentos. E em vez dele estar junto com a família, ele está trabalhando lá, cuidando do rebanho, aconselhando pessoas, investindo em pessoas que depois vão dar um chute nele, vão falar mal dele. A família não, a família nunca abandona o pastor. Pastores adoecem, deixa de pastorear e quem cuida dele é a família. Não é a igreja, é a família. Ouvi a história no Tocantins de um pastor que dirigiu uma grande igreja no Tocantins. Ele teve um acidente de carro, foi para a cadeira de rodas. Quando ele chegou doente do hospital, na cadeira de rodas, a igreja, não, agora vamos cuidar do nosso pastor. Ele ficou 8 meses na frente do rebanho. Depois de 8 meses, alguns se reuniram e falaram assim, a gente não quer esse pastor aleijado aqui não. Mandaram embora. Ele ficou tão triste que deixou de pastorear a igreja. Quem foi cuidar dele? A família. A família é o seu alicerce. A família é o seu bálsamo. Pastor, cuide da sua família. Eu amo a minha família. Amo minha função, mas eu amo mais a minha família. No dia que meu pastorado começar a atrapalhar o meu casamento e meu relacionamento com os filhos, eu deixo de pastorear e vou cuidar da minha família, que é o meu maior investimento. Por que os pastores abandonam o ministério? Eu quero que você entenda isso, tá? Por que os pastores abandonam o ministério pastoral? Eu nunca preguei isso, vou falar isso pela primeira vez. Por que os pastores? Eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto. Olha só, o ministério pastoral pode ser definido como um jogo de sobrevivência. As regras, elas mudam continuamente. E o que funcionou no século passado não está mais dando certo hoje. Por isso exige-se muito do pastor. Em conversa com um pastor,
Stan Toller ouviu do ministro que 80% dos ministros, dos pastores de sua denominação pensaram no último mês em deixar o ministério. Em 30 dias, 80% dos pastores desse rebanho pensaram em abandonar a igreja. Se o pastor Darley Macedo, que é o meu presidente, ligasse para 10 pastores e fizesse uma pergunta, se a pessoa largar o ministério esse mês, ele iria ouvir de 8 dos 10 que queriam abandonar o ministério pastoral. E não é deixar de ser pastor, é abandonar mesmo. Não querer mais trabalhar com rebanho. Olha só, Alex Montoya, citando Mayer, ele cita 5 sintomas de uma crise na liderança. A primeira é a ausência de crescimento significativo na igreja. A igreja não cresce, irmão, a gente fica desesperado. Eu fico desesperado. Letra B, qualidade de discórdia e desarmonia entre as congregações. É uma briga. Muitas congregações ficam uma contra a outra. Número 3, número de pastores breves e de esfera entre ministros. Letra D, crescimento da religião de espectadores que contribuem para o afastamento de igrejas e problemas na liderança. E em último lugar, alta porcentagem de igreja que não ministram. Tem igrejas que os pastores deixaram de pregar, só conta história, certo? E existem outros que são bem visíveis em nossos dias, tá? Primeira coisa, por que os pastores abandonam o ministério? Vamos lá. Por que os pastores abandonam o ministério pastoral? Número 1, as pessoas podem ser o seu maior obstáculo. Disse o ministro, o ministério seria ótimo se não tivéssemos que lidar com as pessoas. Você já pensou, irmão? Pastor é pastor por causa das pessoas. E você é ovelha por causa do pastor que você tem. Se você não tem um pastor, você não é ovelha, você é bode. Número 2, as pessoas que é a maior missão do pastorado também pode ser o seu maior obstáculo. David Fisher disse que um dos seus amigos pastores que pastoreou uma igreja por anos nunca ouviu a igreja dizer muito obrigado. David Fisher, o livro O Pastor do Século XXI, Editora Vida, páginas 143 e 144. Nunca a igreja disse a ele muito obrigado. Irmão, isso é uma realidade que a gente vive hoje. É uma realidade que a gente vive hoje. Talvez esta seja uma experiência no deserto como Moisés viveu com os filhos de Israel, porque depois de caminhar 40 anos levando eles a Canaã, a maioria ainda falava mal do coitado. Há ocasiões em que o nosso ministério parece vazio e estéril. As pessoas não respondem aos nossos apelos e tornam-se hóstil. Nossas palavras e trabalho caem no solo endurecido e nada acontece de novo. Meus irmãos, nossas experiências no deserto, nossas almas também ficam às vezes estéreis e vazias. Quantas vezes eu, como pastor, cheguei na igreja e não tinha uma palavra para pregar. Lendo a Bíblia a semana toda. Às vezes, o que a igreja está passando atinge automaticamente o pastor. Nós, pastores, não podemos trazer problemas da igreja para dentro de casa. Trazer problemas para dentro da nossa residência, para dentro do nosso lar. Pastor Jaime Kemp pregou lá em Taguatinga, eu participei do seminário da família. Quando ele começou o ministério, ele chegava em casa, fazia outro culto em casa. E a mulher dele falou assim: Jaime, quando tu chegar aqui em casa, tu pega teu chapéu de pastor e deixa bem na porta. Tá? Deixa bem na porta. Aqui eu não quero o pastor Jaime, aqui eu quero o Jaime Kemp, meu marido. Aí ele parou com isso. Ele é pastor até chegar na porta de casa. Entrou, ele é o pai e ele é o marido. É isso que a gente tem que fazer. Deixa a igreja lá. Esquecer um pouquinho. É difícil? É, mas tem que fazer. Número 2, porque os pastores abandonam o ministério pastoral. Crise pastoral. Os pastores, como ministro de Deus, passam momentos difíceis e nesses momentos de crise de liderança, eles pensam em desistir do pastorado. Eu quero que você, meu irmão que está me ouvindo, tire assim 10 minutos para conversar com o seu pastor. Tem pessoas que não conhecem o pastor. Conheça o seu pastor. Olha só, a primeira crise que ele passa é crise familiar. Porque ser um pastor de uma igreja é prazeroso. Ser pastor de nossa casa é mais prazeroso ainda.
Você vê seus filhos crescerem na fé. Você vê seus filhos se apaixonarem por Deus como você é apaixonado. Amar a igreja, se dedicar à igreja. Eu conheço famílias inteiras de pastores que todo mundo trabalha na igreja. Planaltina, uma vez eu fui pregar lá na nossa igreja, o pastor Roberto, que está no Pernambuco, me parece que ele tem 5 filhas, foi a primeira vez que eu fui lá, todas as meninas envolvidas na igreja. Meus irmãos, é lindo saber que isso acontece, mas o pastor precisa entender que a família dele é prioridade, é prazeroso. Olha só, Martinho Lutero escreveu: eu não trocaria minha pobreza por ela, Catarina e vambora, por toda a riqueza de cresço sem ela. Ele amava a família. Por isso a crise não pode entrar no nosso casamento. A gente não pode pensar em largar o ministério por causa de problemas familiares. Devemos orar para que Deus venha resolver. Segunda crise é a crise fisiológica. Primeiro, sentimentos de segurança. Como a gente fica inseguro quando a gente prepara um estudo numa terça-feira à noite, chega na igreja, tem 3 pessoas. Isso aqui deixa a gente inseguro. Crise de ansiedade, perde a alegria. O estresse. Irmão, tem pastor estressado. Tem pastor que fica estressado com a ovelha e desconta tudo na família, na esposa e nos filhos. Isso não pode acontecer. Não pode ficar estressado, certo? Vamos orar. E número terceira crise. Essa aqui é séria, chama-se crise financeira. Irmãos, crise financeira é terrível por causa das dívidas pessoais. O pastor precisa investir o quanto ele ganha. Se você ganha R$ 1.000 por mês, pense em 1.000, não pense em 10.000. Não se sacrifique por causa do rebanho. Cuidado com as dívidas pessoais. Às vezes as dívidas pessoais são necessárias, mas muitas vezes traz consequências futuras. Eu conheci um pastor que ele sujou o nome dele, depois sujou o nome da esposa. Ele era pai de 3 filhos. Sujou o nome dos 3 filhos no banco. Por que isso? Por que querer ter uma vida que não pode? Para que querer comprar um carro, já que eu não posso ter nem uma moto ou uma bicicleta? É melhor andar de pé sem dever do que andar no carro zero devendo o dinheiro, devendo todo o meu salário. O que eu vou comer? Eu preciso de roupa, eu preciso de livros, eu preciso estudar, eu preciso ler. Tem coisas que é importante. Cuidado com as dívidas. Cuidado com as dívidas da igreja. Em construções, em reforma. Na nossa igreja eu gosto de investir quando tem dinheiro. Se tem dinheiro eu invisto. Se não tem, fica o tempo do mesmo jeito. Os bancos podem cair. Eu vou sacrificar meu sono por causa de dívida da igreja? Nós vamos comprar um lote ali. Quanto é o lote? É 100.000. Não, pastor, a gente parcela aí. Não. Tem dinheiro para pagar? Não, não tem? Tchau. Eu lembro que a gente trocou os bancos do nosso tempo, colocou umas cadeirazinhas bonitas. Aí eu falei, vamos vender esses bancos aqui para nós poder levantar o dinheiro para pagar. Aí um obreiro, não, pastor, esse banco nós vamos doar não sei para quem, para o pastor fulano e tal. Aí eu pago. Quanto é que é? Eu falei, irmão, acho que dá esses bancos aqui tudo, a gente deve vender a mais ou menos R$ 80 cada um. Você que fez umas contas lá de 1.500, 1.800. Não, eu dou esse dinheiro. Aí nós pegamos o banco, demos para o pastor, nunca deu um tostão esse infeliz. Nunca. Eu que fiquei me preocupando para pagar as contas. Tem dinheiro? Investe. Não tem? Para. Estamos em crise. Certo? Não precisamos nos sacrificar para levantar templos, para agradar pessoas que não valorizam o nosso pastorado. E em último lugar, crise intelectual. Pastores abandonam o ministério pastoral por causa da crise intelectual. Porque o cargo é maior do que a sua capacidade de comando. Às vezes por falta de visão, de dinheiro, de saúde, ele não investe em si mesmo. Tem pastor que perdeu tempo. Nunca estudou, nunca fez um curso teológico. Nunca teve o prazer de ter um conhecimento bíblico. E vê que o tempo passou e ele não cresceu. Todo mundo desenvolveu. Irmão, eu sou pastor de uma igreja que lá tem gente que está fazendo direito. Tem professores que dão aula, professores formados. E eu tenho que me policiar. Meu português não é bom, eu sou maranhense. Meu português é arrastado. Mas eu sou um homem bíblico. Aí é que está a diferença. Sobre Bíblia, eu entendo. Citar o texto, explanar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É comigo mesmo. Eles conhecem de tudo, de pedagogia, de direito, de enfermagem, tem enfermeira, tem tudo na nossa igreja, mas o homem bíblico sou eu.
Então, com as escrituras é comigo. Posso até falar errado, mas a palavra de Deus é aplicada com seriedade e autoridade, porque a Bíblia é meu livro de cabeceira, tá? Agora tem pastor que abandonar por causa disso, porque viu que o tempo passou, não tem tanto conhecimento. Às vezes ouve uma pregação e a Bíblia é tão simples. Eu ouço o pastor Hernandes diariamente pregar, pastor Hernandes Dias Lopes, e cada vez que eu ouço o Hernandes, eu descubro que o Hernandes é um homem igual a mim. Pregação simples, a importância da oração, como receber um milagre na sua casa. Ele lê um versículozinho explana, coisa simples, porque a Bíblia é um livro simples para a gente entender. Mas antes de pregar, você tem que entender. Charles Spurgeon começou o seu ministério, nunca fez uma faculdade, Spurgeon, mas ele orava pelo texto. E na sua biografia ele conta que orava. Ele orava pelo texto, lia o texto, relia, lia 100 vezes e orava. Enquanto Deus não mostrasse para ele o que significava o texto, ele não parava de orar. Pastor Raul Cavalcante falou a mesma coisa na nossa convenção. Ele leu o texto 100 vezes para entender, para decorar o texto, para pregar o texto. Pastor Raul Cavalcante disse que não faz nem sermão. Eu gosto de escrever sermão, mas ele não escreve. Pastor de uma igreja gigante, Imperatriz, um homem de Deus, de caráter, de integridade, certo? Porque entendeu que nós somos homens da Bíblia. Crise intelectual. Você, se não estudou, estude. Faça um curso teológico, faça um básico, faça ETAD, faça um médio, faça um bacharel em teologia. Terceiro lugar, por que as pessoas abandonam o ministério pastoral? Os pastores, dificuldade de exercer o ministério. Jaime Kemp traz uma estatística interessante. Começando, a maioria dos pastores sentem-se incapazes de realizar o seu ministério de maneira adequada. Muitos pastores estão desanimados e sentem-se derrotados. Pastor Jaime continua. Muitas esposas de pastores estão feridas, magoadas e com enorme carência emocional. Continua. A solidão que o pastor vive é uma das suas grandes lutas. Meus irmãos, pastor tem problema de solidão. Muita liberdade tem feito o pastor o dono absoluto de todas as ações e não tem ninguém para conversar. Quando existe vida devocional, é mantida sob imenso esforço. Outros já abandonaram a prática da oração e da leitura da Bíblia e não têm compromisso consagrado. Irmãos, aqui o nosso quintal, aqui a nossa sala é as escrituras. Aqui é o meu ambiente de trabalho. É aqui que eu entro todo dia para orar, para ler a Bíblia, para estudar, para ler livros. Eu amo ler livros, literatura evangélica. Entendeu? E tem pastores que não têm nem força para isso mais. Olha só a dificuldade que eles passam. Continuando. Alguns pastores nunca comunicou o evangelho a amigos incrédulos e vizinhos. O pastorado é visto por alguns como um emprego atraente para homens preguiçosos. Irmãos, esse é um problema que muita gente pensa sobre o pastorado, que ser pastor é ser preguiçoso. Uma jovem ligou para mim uma vez. Pastor, paz do senhor, irmão, tudo bom? Pastor, o senhor está fazendo o quê? Irmão, estou estudando a Bíblia. Tá, porque eu falei, vou pregar à noite, estou aqui trabalhando. Ela disse, pastor trabalha? Tem gente que pensa que trabalha de roça. Pastor, para ser pastor tem que ir para a roça, roçar a juquira. Não, pelo amor de Deus, pastor trabalha com a mente, pastor trabalha com o coração. Aqui é meu escritório. Esses livros aí que você está vendo, já li 99% deles. Os que eu não li, está aqui na mesa, para que eu venha ler. Meus irmãos, ser pastor é desgastante, é crítico. Eu quero que você marque 1 hora de relógio. Marque 1 hora, coloque e pare e leia a Bíblia. Pare para ler a Bíblia em 1 hora. Lê, meditando, para você ver. Você lê 3 capítulos da Bíblia em 1 hora, meditando. Marque mais 1 hora e pegue uma literatura evangélica para você ler. Essa aqui que eu peguei hoje para me ler. Comentário de Salmos. Vou ler todo esse livro aqui. Marque para você ver. Em 1 hora você lê 4 páginas. Isso aqui cansa a mente. Mas é o preço que o pastor paga. Ele cresce em conhecimento para edificar a igreja que ele dirige. Feliz a igreja que tem um pastor que ama o estudo. Porque pastor preguiçoso é pastor que não estuda a Bíblia. É pastor que não ora. Mas meus companheiros da Cima de Seta que eu conheço, todos são dispostos e pagam o preço.
Vá na casa do pastor Carlos Santana, do pastor Jonilson Cardoso, do pastor André Leão. Vá lá para você ver como você vai tomar um café e comer um cuscuz abençoado. E você vai ver como eles amam o estudo. Conversa com esses homens para você ver o grau de conhecimento que eles têm. Hein? Converse. Meus irmãos, não é fácil não. Mas os pastores, olha só, continuando, há pastores que são mal remunerados, que são gastos física e emocionalmente pela igreja e são manipulados e controlados pelo rebanho e recebe pouco, pelo muito que fazem. Voltando, o pastor trabalha 365 dias no ano, 31 dias no mês, 7 dias por semana. Pastor é pastor da hora que acorda, da hora que dorme. Quanto é que ele recebe por isso? Tem pastor que não recebe nada. Eu fui numa reunião de ministério, o pastor lendo o relatório financeiro, ele recebia, em um mês recebeu R$ 400, no outro mês 450, no outro mês R$ 430. Pai de 3 filhos. Eu não vi nenhum obreiro falando assim, pastor, vamos tirar uma oferta aqui para ajudar o pastor. Ninguém. Porque a visão do pastorado para muita gente é assim, pastor tem que passar fome mesmo. Só que tu tem que ver o seguinte, que pastor tem família, pastor tem esposa. O dinheiro do pastor, 90% é para a família, 10% é para ele. Alguém fala assim, não, bora dar um salário mínimo para o pastor que dá para ele. Para ele. Só que ele tem uma esposa e 3 filhos. Então tem que ser um salário mínimo para cada. Tem que ser R$ 5.000 para ele sobreviver. 5 mil não. O salário mínimo subiu, está mais de R$ 1.000. Você está entendendo como é que é? Pague bem o seu pastor. Se a igreja não tem condições de pagar um salário digno para o pastor, manda o pastor para outra igreja. Tem que fazer de tudo. Não tem condições? Tem. Todo dízimo é o salário do pastor. A lógica é essa. É o salário do pastor. E hoje a gente precisa entender que se sobrevive com isso. Eu sou pastor de uma igreja que não me dá um salário fixo, mas a igreja paga a minha previdência. Paga a minha previdência. Na minha previdência eu tenho um seguro de vida. Você está entendendo? Mas a gente se dedica. Feliz, a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Tem que ter um salário bom. Ou você que é ovelha, faça de tudo para dar um salário bom para o seu pastor. Certo? Pastor mal remunerado. Eu conheço pastor que está com o mesmo terno há 10 anos, porque nunca sobrou R$ 500 para ele comprar um terno bom. E na igreja dele tem irmãos empresários. E a maioria deles que ganha bem não dizima na igreja, rapaz. O salário do pastor sai, sabe de quê? Do dízimos e da oferta da igreja. Você fala assim, mas pastor não precisa de dinheiro. Mas quando tu não era crente, o teu salário ia todo pro barzinho da esquina, rapaz. Gastava todo o salário em cachaça e em cerveja, jogando teu dinheiro no lixo. Mas através desse homem de Deus, tu veio para a igreja, tu foi discipulado e desceu as águas do batismo. Conversa, rapaz. Tem pessoas que não valorizam o coitado do pastor nunca, nunca, nunca. Ó, cabelo aqui arrumado, ó, barbinha para fazer. Eu sou feliz como pastor. Glória a Deus pela igreja que Deus me deu, que eu estou ensinando há 12 anos. Ensinando há 12 anos. Eu vou no culto de terça, pode ter uma pessoa, mas eu ensino como se tivesse 100. Porque ali é o meu trabalho, ali é meu campo de trabalho, no púlpito da igreja. E quem não vai é que perde. Vamos lá. Continuando aqui, eu estou encerrando. Há pastores que desistem do ministério por causa dos fracassos morais. Às vezes ele pratica tem um fracasso moral e não confessa, aí abandona. E em último lugar, há pastores inseguros que são ameaçados por outros ministérios, igreja e pessoas. Você sabia que todo mundo quer pastor bom na sua igreja? Pastor é bom, o pessoal vai lá e convida, vem para minha igreja. Agora tem pastores que é ruim, que ninguém quer, nem o diabo. Vamos lá. Quarto lugar, tem mais 2 pontos, eu vou ser bem rápido. Por que pastores abandonam o ministério? O desejo de enriquecerem na função pastoral. Meus irmãos, o pastor precisa não querer viver um estilo de vida acima de suas condições financeiras. Ele não pode se envolver em dívidas e ser enrolado financeiramente, irresponsável em seus compromissos e da igreja. Ele tem que ser reto nas contas. Pastor tem que ter moral, tem que saber aplicar o dinheiro da igreja. Nosso Deus nunca prometeu riquezas. Guarde isso no seu coração. Você, meu amigo pastor, Deus nunca prometeu riquezas para você, nem segurança e nem saúde.
Ele promete, sabe o quê? Paz na tribulação. Ele promete, sabe o quê? Alegria nas provações. Ele garante, sabe o quê? Poder para enfrentar o inimigo. Sua presença em nosso lado quando deparamos com alguma tragédia. Essa frase não é minha, essa frase é do pastor Stan Toller, no livro A Excelência do Ministério, no livro editado pela CPAD. É isso que ele protege. Ora, querer ser rico, viver uma vida que não tem. Hoje, glória a Deus, Deus me deu uma casa, graças a Deus. Mas essa casa aqui, eu e minha esposa, quando a gente era recém-casado, compramos uma casinha no Pará e eu comprei um lote, fiz um comérciozinho lá no Pará. Vendemos tudo lá e investimos aqui. Aí compramos nossa casa. E esse carrinho que eu tenho aí é novo. É novo, compramos. Mas quantos anos eu fiquei com carro velho? 5 anos sofrendo com carro velho. Sem gastar, sem viajar. Nem viajar a gente viajou. Economizando dinheiro para comprar. E eu aprendi a economizar. Economizar o dinheiro. Sobrou dinheiro, eu não jogo fora, não. Não vivo de aparência. Meu celular tá velho. Estou precisando de um. É 1.000 conto. Mas eu não tenho R$1.000 para comprar um celular. Agora eu tenho outras prioridades. Então eu vou economizando. Tá? Outra coisa, igreja não é lugar para se enriquecer, não. Tem pessoas que querem ficar rico. Tem pessoa que acha que é dono do rebanho. O rebanho não é seu, rapaz. O rebanho é de Jesus. E aí abandona o ministério. Porque ele pensa que a igreja é uma empresa dele, particular dele e da família dele. Não é verdade, é a igreja de Jesus. Somos pastores e devemos zelar pelo rebanho. E em último lugar, ser pastor é desgastante demais, irmãos. E eu encerro aqui com essa parte aqui que é pesada. Ser pastor é desgastante. Ó, cabelo branco, dá para ver? Mas já tem cabelo branco. É muito desgastante. Vou concluir agora. Olha só, tem mais aqui. É desgastante demais. Todos criticam os pastores. Foi dito em uma pesquisa que revelou que as 3 pessoas menos queridas são a polícia, os políticos e os pastores. E eu fiquei muito triste quando eu li isso. Por quê? Porque eu tenho filhos, meus filhos vão para a escola. Na escola, chega lá na escola, o pessoal pergunta: teu pai é o quê? Não, meu papai é policial, papai é professor. Teu pai é o quê? Teu pai é pastor. Pessoal, vixe, pastor é tudo ladrão. Você já pensou? Filho tem que ter honra de falar o que é o pastor, o que é o pai. Alguém fala: teu pai é o quê? Meu pai é pastor. É um homem de Deus. E eu sou o que sou por causa dele. Nunca roubou. Pastor Macário contou a história que estava na fila do banco e um cara falando, dizendo que pastor era ladrão. E ele bateu o nome do rapaz e falou assim: meu amigo, o que eu te roubei? E o rapaz falou: não, você não me roubou nada. Eu lhe roubei. Que você está falando que pastor é ladrão, eu sou pastor. O que eu lhe roubei? Aí ele, não, quis engolir. Então respeite, seu moleque. Respeite. Pra lá. Ninguém fala que o dono da escola é ladrão. Ninguém fala que o dono dos alambiques é ladrão. Cara que vende cigarro é ladrão. Ninguém fala isso. Não, são empresários. Pra lá, rapaz. Ser pastor, meus irmãos, é desgastante demais. Por causa disso a gente sofre. Certo? Vamos lá. Robert McCallum escreveu que um homem santo é uma arma poderosíssima nas mãos de Deus. Fale o que quiser, meu irmão. Sou pastor e tenho orgulho disso. Entendeu? Deus me chamou para isso. Deus me incumbiu para isso. E eu faço meu trabalho pastoral com excelência. Creio que a maior necessidade da igreja é de homens com caráter, que não sejam comprados por preço algum, com profunda convicção do seu chamado e convencido da realidade que existe um Deus vivo e poderoso que age na sua vida. Sexto lugar, doenças emocionais. Tem pastores que deveriam ser pastoreados, estão pastoreando. Aqui eu sou contra. O cara está doente, vai pastorear. Tem depressão profunda, tem problema crônico, irmão, tem problema com sexo, nunca se converteu suas partes íntimas, aí vai pastorear. Não pode, tem que ser pastoreado. Lidamos com atenção diária, observe só, com pessoas difíceis que têm problemas em casa, e no casamento e no trabalho. Pessoas têm problema, liga para mim, a irmã liga: pastor, meu marido está com problema e tal. E o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Vem cá, meu irmão, cuida da tua família. Meu filho está com problema. É assim que o pessoal faz. Quando a pessoa liga para mim, eu fico preocupado. O telefone tocou, eu já fico preocupado. É 2 coisas. O problema é para dizer que vai sair da igreja. Pelo amor de Deus, rapaz. Vamos lá. 7º lugar,
Agora é o último lugar. É muito preparo para ser pastor. É muito preparo. Pastor deve parar para aprender. Pastor tem que parar para aprender. Olha só. Sempre deve estar se reciclando. Pastores é como médicos, tem que fazer direto, estudar para ir aprendendo e renovando a sua cabeça. Diz assim, ó, Antônio Carlos Barros escreveu: a diferença é que os médicos são mais bem remunerados. Arvo Indexer disse que se você não parar para aprender, vai parar de ensinar amanhã. Tem que parar, se reciclar. Vim de São Leopoldo, fui no Rio Grande do Sul, passei em São Leopoldo, peguei meu certificado de pós-graduação em aconselhamento cristão. Terceira pós-graduação que eu faço. Eu gosto de ficar me reciclando. Esse ano penso em fazer mais cursos. Meu desejo é esse, ficar me reciclando. Não é porque eu prego, mas eu tenho que aprender. E eu tenho que aprender de quem sabe. Entre na escola do aprendizado permanente. Faça aquele curso. Assista aquela conferência. Meus irmãos, meu desejo esse ano é ir participar do CBM, Congresso Brasileiro de Missões, que para mim é o Congresso de Missões. Vamos lá. Aprenda com uma pessoa que está acima de você em conhecimento. Desafie a sua mente. John Maxwell diz que a gente tem que desafiar nossa mente aprendendo uma língua nova. Aprenda o chinês. Vamos lá. Amplie sua capacidade, seu coração. Faça uma pós-graduação. Leia aquele livro. Leia um livro todo. Um livro de 600 páginas. Para você ver como Deus vai te abençoar. Meus irmãos, eu quero agradecer. Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você entenda que ser pastor é honra. Ser pastor é dignidade. Ser pastor é bênção de Deus. Quero orar por você. Querido Deus, abençoa cada um dos teus filhos que ouviram essa mensagem. Eu te peço todas as bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Estende as tuas santas mãos e abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Amém.